Fala galera, tudo bom? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do Bookster. Para quem não conhece, sou o Pedro e aqui a gente vai conversar bastante sobre livros e dicas, né, de como ler mais. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Esse livro eu acho que eu posso dizer que foi uma das melhores leituras de 2018, né? Foi uma das últimas, porém uma das melhores e me marcou muito. Gostei muito, foi o segundo livro que eu li da autora no ano passado. Também tinha lido Ciranda de Pedra, que foi outro livro que me impressionou bastante, mas As Meninas eu acho que ainda conseguiu ganhar do Ciranda de Pedra e só me deixou com mais vontade de ler outras obras da autora. Acho que mesmo quem não leu esse livro já deve ter ouvido falar, é um clássico da literatura nacional, foi inclusive adaptado para o cinema, então tem um filme bem famoso também, com o mesmo título e baseado nessa história. E ele também tem uma importância histórica e foi publicado num período em que estava mais intensa a questão do controle de imprensa, né, da censura, durante o AI-5. De até, né, parecer que assim, o título, As Meninas, né, que seja inofensivo para o governo. E também ao ler a sinopse, o leitor ele percebe que ele vai encontrar aqui a história de três garotas, né, de três jovens que moram num pensionato em São Paulo e que vão dividir as angústias da juventude. A Lorena, a Ana Clara e a Lia, que são as três personagens principais. E o que é muito interessante é que ao longo do livro a autora ela foi colocando algumas críticas, né, ao regime da época, ao regime ditatorial da época. Os historiadores, né, acabam questionando como que isso passou pela censura do AI-5. E até a autora brinca que falam que quando foram pegar o livro para fazer a análise da censura, os militares eles acho que leram até a página 73 e acharam um livro muito chato e pararam. E aí deram autorização para ser publicado. Isso porque o começo do livro ele pode ser um pouco confuso, principalmente pela técnica que a autora usa bastante nesse livro, que é a técnica do fluxo de consciência, que nada mais é do que tentar colocar o leitor, né, no meio dos pensamentos assim desorganizados do personagem. E aqui ela faz do ponto de vista de três personagens. Então ela vai mesclando, por horas a gente está vendo a história do ponto de vista da Lorena, em outros momentos da Ana Clara, em outros momentos da Lia. Isso não é, essa diferença não fica tão clara assim, ela não diz agora é um capítulo a partir da perspectiva de uma dessas três protagonistas. Não, ela vai misturando e aos poucos o leitor ele vai se ambientando e vai conseguindo identificar pelas características que são próprias, né, e bem acho que marcantes de cada uma dessas três personagens, porque elas têm personalidades muito diferentes, quem que está falando naquele momento. E isso é muito interessante, né, essa técnica, como ela consegue construir misturando ainda três personagens, realmente é uma das grandes qualidades desse livro. E a dica que eu dou para as pessoas não se confundirem tanto no começo, porque se você começa a ler, você vai ficar na dúvida quem está falando agora, começa a misturar as histórias, principalmente nessa edição, aqui na contracapa, a gente tem uma mini característica de cada uma mini descrição, né, de cada uma das três personagens. Então, ao você ler isso, você já consegue perceber e quando você começar a ler as passagens, você já vai conseguir identificar qual seria a personagem que estaria comandando e conduzindo a leitura naquele momento. Além dessa técnica do fluxo de consciência, né, que aos poucos o autor ele vai se ambientando, então não se assuste no começo se achar a leitura difícil, depois vai melhorando e tenta sempre voltar aqui para essa contracapa e ver qual personagem poderia estar falando no momento. O autor ele consegue ver a construção, né, dessas personagens, então como há uma marca que distingue cada uma das outras. E o que é muito interessante é que nessa técnica do fluxo de consciência, o que a já conseguiu fazer é construir personagens muito marcantes, então com personalidades muito fortes. Quando você vai ler, por exemplo, a história contada a partir dos pensamentos da Ana Clara, que é uma personagem que usa drogas, você se vê assim numa confusão de pensamentos mesmo, pensamentos que não fazem sentido, ficam algumas passagens jogadas no ar, justamente para dar a ideia do que estava se passando na cabeça da Ana Clara no momento em que ela estava pensando tudo isso que foi escrito. E assim você parar para pensar que na verdade essas três personagens, né, foram criadas e ao final da leitura você está tão você consegue se identificar e você consegue, né, criar um laço forte com essas personagens. Isso foi também um dos pontos mais marcantes da obra. E né, uma obra até que não é curta, mas vale muito a pena, eu acho que pela essa carga tanto de qualidade de escrita da autora, mas por também
mostrar como ela conseguiu criar uma história aparentemente tranquila e misturar com críticas ao governo da época, e ao mesmo tempo que a autora também desperta outras reflexões, então vai trazer um pouco da questão do feminismo numa época em que esse assunto ainda não era muito falado. Então a autora também vai trazer outras reflexões, então, por exemplo, a questão do feminismo, que era um assunto não muito tratado na época, né? Isso já mostra que ela estava à frente do seu tempo. E também é importante ter em mente que, como a gente está vendo aqui a história, né? O narrador quase não aparece, a gente vê a história mesmo a partir da perspectiva dessas 3 personagens. A gente tem que tomar cuidado porque são personagens não confiáveis, né? São visões parciais de cada uma delas, então quando uma fala da outra, né? Quando uma pensa sobre a outra, você vai ver que as características às vezes não batem, né? As críticas não batem, então você nunca sabe em quem confiar. E esse jogo também, eu acho que ficou muito interessante na leitura e deixou ela mais rica, com certeza. Então fica aí a minha dica de uma das melhores leituras aí do ano passado, desse clássico da literatura nacional, né, escrito por uma autora, acho que incrível, que eu gosto cada vez mais e tenho cada vez mais interesse, né, de conhecer as obras. Na verdade, uma curiosidade, a Lígia Fagundes Telles fez a mesma faculdade que eu, ela se formou na USP em Direito, eu também, então a gente eu sou calouro aí da Lígia Fagundes Telles depois de muitos anos. Para quem já leu o livro, deixa aí seu comentário, não esquece também de se inscrever no canal, deixar seu like aqui pro vídeo e deixe dicas aí de outros livros da autora que você tenha lido, que você recomende, ou de outros autores brasileiros, e também dicas de outros vídeos aqui que a gente possa fazer para vocês. E é isso, espero vocês até o próximo vídeo.